Uma vez que o cristianismo emergiu, uma pergunta crucial surgiu intrigando aos fiéis. Quando Jesus retornaria para reunir seus discípulos? Consumidos pela incerteza, seus seguidores se reuniram com ele no Monte das Oliveiras para indagar sobre o sinal de seu retorno e o fim do mundo. A resposta de Jesus não foi uma data exata, mas uma série de sinais que precederiam ao seu glorioso retorno. Ao longo da história, cada geração tem observado seu ambiente, comparando os eventos de seu tempo com as profecias bíblicas. Guerras, desastres, apostasia, falsos profetas e o crescimento do caos global têm sido interpretados como peças de um vasto quebra-cabeça profético. Estamos realmente na etapa final deste amplo plano divino? Os sinais que Jesus mencionou nos evangelhos, junto com o livro do Apocalipse, nos oferecem detalhes fascinantes sobre a cronologia profética. Muitas dessas profecias têm tido realizações parciais, enquanto outras parecem apontar eventos que ainda estão por ocorrer. Jerusalém tem sido testemunha da destruição e ressurgimento de impérios, enquanto a tecnologia avançou a níveis inimagináveis. No entanto, em meio a tudo, uma verdade permanece inalterada. Jesus prometeu seu retorno. O exame dos 7 sinais de seu retorno inevitavelmente nos leva a nos perguntar se estamos presenciando o cumprimento dessas escrituras diante de nossos olhos. A resposta nos traz ao núcleo de uma das profecias mais impactantes da Bíblia, entre as mais intrigantes sobre o fim dos tempos. Um dos mistérios mais fascinantes se encontra no livro de Daniel. Em sua visão, o profeta fala de um evento terrível, conhecido como a abominação desoladora. Jesus mesmo se referiu a essa profecia quando descreveu os sinais que precederiam a sua volta, acrescentando um aviso claro. Quando esse evento ocorrer, aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas sem olhar para trás. Mas o que realmente significa essa profecia? Para compreendê-la, devemos retroceder ao século II a.C. Naquela época, Antíoco Epifânio, um rei seleucida, profanou o templo de Jerusalém, sacrificando um porco no altar e erguendo uma estátua de Zeus. Esse acontecimento foi um presságio do que aconteceria mais tarde, quando no ano 70 d.C., sob as ordens do general Tito, o exército romano destruiu o templo, cumprindo parcialmente a profecia de Daniel. Jesus havia advertido a seus discípulos sobre essa catástrofe iminente, e aqueles que acreditaram conseguiram escapar da cidade antes do cerco, salvando suas vidas. No entanto, muitos estudiosos acreditam que essa profecia ainda tem um cumprimento futuro, do qual se fala no livro do Apocalipse. Um líder mundial que se levantará no fim dos tempos, estabelecendo uma imagem no lugar sagrado e exigindo adoração. Esse personagem foi identificado como o Anticristo e dará início a um período de grande tribulação sem precedentes. Se o passado mostrou sombras dessa profecia, o que nos diz a conexão entre as profecias de Daniel e as palavras de Jesus sobre o futuro? Não parece ser uma coincidência. Cristo não apenas apontou a destruição do templo como um aviso para sua geração, mas também deixou claro que eventos semelhantes se repetiriam antes de seu retorno. A questão é se estamos observando os primeiros movimentos dessa profecia. Em nossa história, o panorama global muda em questão de anos, e o que hoje parece improvável pode se tornar amanhã uma realidade inegável. Jerusalém continua sendo o epicentro de conflitos políticos e religiosos, e a expectativa por um novo templo persiste no coração de muitos judeus. O mundo está avançando para o cumprimento da profecia da abominação desoladora. As palavras de Jesus no Monte das Oliveiras foram um aviso claro. Antes de seu retorno, o mundo passará por um período de tribulação como nunca antes visto. Guerras, perseguições, falsos profetas e desastres naturais marcarão a fase final na história da humanidade. No entanto, já estamos vivendo esses tempos. Desde o primeiro século, muitos apontaram os eventos de seu tempo como evidência de que a tribulação havia começado. Mas Jesus advertiu que esses eventos seriam apenas o começo. A história está repleta de dor e conflitos devastadores, desde a queda de Roma até as guerras mundiais do século XX.
Mas o que distingue nossa geração é a escala e a frequência desses eventos. As guerras não são mais apenas conflitos regionais. Agora, têm o potencial de desencadear uma destruição global. O surgimento de armas de destruição em massa levou a humanidade à beira da aniquilação total. Enquanto o mundo enfrenta essa ameaça constante, ele também lida com outro inimigo, os desastres naturais. Esses desastres têm se intensificado com eventos climáticos extremos, terremotos devastadores e pandemias, criando um ambiente de incerteza e medo. Com a crescente devastação dos ecossistemas, muitas pessoas começam a perceber que a relação da humanidade com a natureza está em um ponto crítico. As mudanças climáticas, impulsionadas por ações humanas, resultam em desastres inesperados e implacáveis. Tornados, furacões e enchentes não apenas causam destruição material, mas também forçam comunidades inteiras a reavaliar suas vidas e seu lugar no mundo. A interconexão entre esses eventos e as profecias bíblicas leva muitos a questionar nosso papel nesse plano divino. À medida que a sociedade avança, surgem novas questões éticas e morais, e a busca por respostas se intensifica. Está a humanidade se afastando de seus valores espirituais e se entregando a um crescimento desenfreado, esquecendo a promessa de um retorno? A reflexão sobre essas questões se torna ainda mais premente à luz dos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes, a mensagem central que ele trouxe é uma de esperança e redenção. Ele falou sobre encontrar a paz em tempos de sofrimento e a importância da fé e da comunidade. Enquanto observamos um mundo repleto de tumultos, a chamada à união e à solidariedade permanece relevante. Ao nos depararmos com a incerteza do futuro, talvez seja o momento de olhar para as lições do passado. A história nos mostra que, em tempos de crise, a humanidade muitas vezes demonstrou resiliência e capacidade de recuperação. Se o retorno de Jesus é um sinal de união e renovação, podemos escolher uma abordagem que enfatiza o amor e a compreensão, mesmo diante da adversidade. A mensagem final que podemos extrair desses acontecimentos e da perspectiva profética é a urgência de agir de maneira responsável. Estamos todos conectados neste grande mosaico da vida. O verdadeiro desafio reside em como respondemos a esses sinais e como escolhemos moldar nosso destino coletivo. A esperança reside na capacidade de transformar os sinais de caos e tribulação em oportunidades de reconciliação, empatia e um compromisso renovado com os valores de amor e paz. Portanto, em meio a guerras, desastres e incertezas, é vital que voltemos nossa atenção para a construção de um futuro que reflita os ensinamentos de compaixão e unidade. Somente assim podemos esperar que a promessa de renovação e retorno que Jesus ofereceu a seus seguidores se torne uma realidade em nossas vidas. Terremotos devastadores, furacões arrasadores e pandemias globais se intensificaram nos últimos anos, sacudindo a Terra de maneiras que jamais havíamos presenciado. Jesus previu que haveria terremotos em vários lugares, fomes, pestes e grandes sinais no céu, como está mencionado em Lucas 21:11. Mas o aspecto mais grave dessa tribulação não se limita ao físico, também implica uma luta espiritual. Jesus advertiu sobre a aparição de falsos profetas que realizariam grandes sinais e maravilhas para enganar até mesmo os escolhidos. No presente, o número de líderes e movimentos religiosos que prometem salvação fora de Cristo aumentou, rejeitando ideologias que contradizem a mensagem cristã. A verdade do Evangelho foi infiltrada na sociedade, promovendo uma espiritualidade sem fundamentação bíblica. Isso torna a tribulação ainda mais aterradora, não apenas como um tempo de dificuldades externas, mas como uma batalha pela verdade em um mundo onde cada vez mais pessoas rejeitam a fé cristã. Estamos prestes a viver na era do grande engano, como advertiu Jesus. Enquanto o caos se intensifica, o mundo parece estar se aproximando de um ponto de ruptura. As nações estão imersas em conflitos e os valores morais são desafiados. Os cristãos são atacados de maneiras sem precedentes, e nesse contexto, a pergunta que muitos se fazem é: quanto tempo mais faltará
até que o mundo atinja o clímax dessa tribulação. As palavras de Jesus sobre a abominação desoladora deixaram estudiosos e crentes perplexos durante séculos. No Evangelho de Marcos, ele menciona essa figura como um sinal de tribulação iminente. Quando virem a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. Isso é um aviso claro de que aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, Marcos 13:14. No entanto, o relato de Lucas fornece uma perspectiva um tanto diferente. Ele diz: quando virem que Jerusalém está sitiada por exércitos, saibam que sua desolação está próxima. Isso levanta a questão do porquê existe essa diferença. Enquanto Marcos parece referir-se a um evento profético futuro, Lucas vincula o aviso de Jesus à iminente queda de Jerusalém no ano 70 d.C., quando o exército romano devastou a cidade e seu templo. Para os cristãos que viviam em Jerusalém naquele tempo, essa profecia foi uma chamada urgente à ação. Segundo registros históricos, os seguidores de Cristo conseguiram fugir para uma cidade na região da Decápolis para escapar do desastre romano. No entanto, a interpretação de Marcos sugere que esse evento não foi o cumprimento definitivo da profecia, mas um sinal de algo ainda por vir. Atravessando o tempo, os avisos e as profecias não deixaram de ressoar, fazendo-nos refletir sobre o estado atual do mundo e nossa posição nele. A história tem mostrado repetidamente que, embora os tempos possam parecer sombrios, há um propósito maior que se desenrola. A conexão entre o passado e o futuro é inegável. Cada sinal, cada aviso, nos convida a nos preparar e a nos manter firmes na fé. À medida que as circunstâncias globais se tornam cada vez mais instáveis, é crucial para os crentes estarem alertas e serem proativos, buscando a verdade e vivendo conforme os princípios do Evangelho. A busca por uma compreensão mais profunda dessas profecias não é apenas uma curiosidade intelectual, mas uma necessidade espiritual premente nestes tempos. É um chamado à reflexão pessoal e coletiva, onde cada um deve avaliar sua fé e sua relação com Deus em meio a um mundo que muda rapidamente. A esperança de um futuro restaurado e a promessa do retorno de Cristo podem ser a luz na escuridão, servindo como um farol que guia aqueles que buscam sinceramente a verdade em meio à confusão. Assim, a história avança e cada um de nós tem um papel a desempenhar neste grande relato de redenção e esperança. Seremos parte da solução ou simplesmente consumidores de informação? A resposta a essa pergunta pode definir não apenas nosso destino, mas também o legado que deixamos às futuras gerações. O caos invadiu o templo e até os próprios judeus lutavam entre si enquanto as legiões romanas avançavam sem piedade. Quando os romanos finalmente entraram na cidade, não mostraram nenhum sinal de compaixão. Estima-se que mais de 500.000 judeus foram assassinados e centenas de milhares vendidos como escravos. As chamas consumiram o templo e os soldados saquearam seus tesouros sagrados, incluindo o candelabro de 7 braços de ouro, que foi levado a Roma como símbolo de vitória. A destruição de Jerusalém não apenas marcou o fim de uma rebelião, mas também deu início à diáspora, a dispersão do povo judeu ao redor do mundo. Sem um templo, o judaísmo, que antes centrava sua fé nos sacrifícios, passou por uma transformação radical, orientando suas práticas para a Torá e a sinagoga. Desde então, os judeus enfrentaram perseguições em diferentes épocas e lugares, cumprindo assim as advertências dadas nas Escrituras. Mas foi esse o julgamento final sobre Israel, ou há mais nesta história que ainda não foi revelado? Queda de Jerusalém serve como um lembrete do cumprimento das promessas de Deus, mas também atua como uma antecipação de um evento futuro descrito no Apocalipse, que fala de uma grande tribulação, um tempo em que Jerusalém voltará a ser o centro de um conflito global. Se o papel de Jerusalém no ano 70 foi apenas uma premonição, que eventos podemos esperar para o futuro? À medida que os dias avançam e os sinais se entrelaçam com os eventos atuais, é crucial que permaneçamos atentos e discernamos o tempo em que vivemos. A história, cheia de lições, não apenas nos adverte sobre o que aconteceu,
mas também nos convida a considerar seriamente como os crentes devem se preparar, não apenas para dificuldades externas, mas também para os desafios espirituais que se aproximam. A resistência à verdade será uma constante, e os cristãos deverão manter sua fé como nunca antes. Esse compromisso não apenas requer uma análise profunda das Escrituras, mas também um renovado compromisso com a comunidade e a oração. Nestes tempos profetizados, não devemos ver o momento apenas como um de medo, mas também como uma esperança para aqueles que permanecem firmes na fé. Manter um foco constante nos ensinamentos de Cristo e na essência do Evangelho servirá como âncora em tempos incertos. A esperança de seu retorno não é apenas uma promessa distante, mas um chamado para viver com expectativa, integridade e fé. À medida que o mundo parece se aproximar cada vez mais de um ponto crítico, é hora de refletir e agir. Devemos realizar uma avaliação de nossas prioridades, fortalecer nossa fé e garantir que não estejamos esperando passivamente, mas que estejamos ativos em nossa missão de ser luz em um mundo mergulhado na escuridão. Com o coração aberto e a mente focada, devemos estar prontos para enfrentar qualquer desafio que se apresente, confiando nas promessas de Deus e no cumprimento de seu plano divino. O que nos aguarda no futuro é um juízo divino ainda mais severo. A história de Jerusalém foi marcada por impérios que surgiram e caíram, e líderes que prometeram paz, mas trouxeram caos. No entanto, a Bíblia adverte sobre um líder que não será como os outros, um homem que virá com palavras de esperança, um carisma irresistível e uma capacidade inigualável de unir nações. Este líder trará uma paz falsa antes de mergulhar o mundo em sua crise mais profunda, o Anticristo, o grande enganador. As Escrituras descrevem sua ascensão como um evento que confundirá a muitos. Em Apocalipse 13, ele é chamado de a besta que emerge do mar, recebendo o poder de Satanás e governando com autoridade global. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, adverte que o Anticristo virá com sinais de poder e maravilhas mentirosas e com todo o engano da injustiça para aqueles que estão perdidos. Não será um ditador comum, mas alguém que cativará o mundo com promessas de unidade e soluções para os problemas mais complexos da humanidade. O Anticristo não se apresentará como um inimigo, ao contrário, será apresentado como um salvador. Em Daniel 9:27, é mencionado que ele firmará uma aliança com muitas nações, um tratado que oferecerá a ilusão de estabilidade. No entanto, essa paz será apenas uma máscara. A segunda metade de seu mandato trará a maior tribulação que o mundo já conheceu. Jesus advertiu em Mateus 24:21 que será um tempo de angústia como nunca houve desde o princípio do mundo e nunca haverá. Um dos maiores enganos do Anticristo será seu aparente poder sobrenatural. Apocalipse 13:3 menciona que ele sofrerá uma ferida mortal, mas se recuperará milagrosamente, o que deixará a humanidade admirada e a levará a acreditar que ele é um ser divino. É aqui que o falso profeta entra em cena, que fortalecerá o culto ao Anticristo, forçando as pessoas a adorá-lo e a receber sua marca, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. O propósito do Anticristo é separar a humanidade de Deus. Seu reino estará cheio de sinais e maravilhas, mas tudo será uma armadilha. Jesus alertou que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados. O governo do Anticristo se baseará em manipulação, medo e controle absoluto. Ao longo da história, muitos líderes incorporaram características do Anticristo, imperadores, ditadores e ideologias que prometeram um paraíso na Terra, mas terminaram em tirania. No entanto, nenhum cumpriu todos os requisitos e características bíblicas do verdadeiro Anticristo. Este ainda não chegou, ou pode ser que o mundo já esteja se preparando para recebê-lo sem perceber. O cenário global está mudando, preparando-se para sua aparição. Quanto tempo falta para que se cumpram as profecias? É evidente que estamos mais perto disso do que pensamos. Desde a época de Jesus, os falsos profetas têm sido uma ameaça,
como ele mesmo advertiu em Mateus 24:11, onde diz que muitos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Surgirão figuras de grande autoridade que realizarão sinais e maravilhas surpreendentes, enganando até os escolhidos. O engano será tão convincente que muitos acreditarão que são obras de Deus. Apocalipse 13:13-14 descreve o falso profeta, que fará descer fogo do céu e realizará grandes sinais para que o mundo adore a besta. Jesus deixou claro que os sinais sobrenaturais nem sempre são evidências da verdade. Em Mateus 7:22-23, adverte que muitos dirão no dia do juízo: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não fizemos milagres? Mas Jesus lhes responderá: Nunca os conheci, apartem-se de mim, trabalhadores da iniquidade. O mal não operará apenas com sinais visíveis, mas também se espalhará por meio de doutrinas errôneas que alienarão as pessoas da verdade do Evangelho. Em 2 Timóteo 4:3, Paulo alerta que chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas procurarão mestres que lhes digam o que querem ouvir. Isso representa uma das distorções mais perigosas da mensagem de Cristo em favor de um Evangelho que é confortável e que não exige arrependimento ou transformação. Ao longo da história, surgiram figuras dentro da igreja que se apresentaram como mensageiros divinos, mas que realmente desviaram multidões com movimentos de ensino falso, oferecendo novas promessas e reinterpretações da salvação bíblica. Esses caminhos enganosos distorceram a verdade, e ao longo do tempo, o engano atingirá um nível global, onde os falsos profetas terão poder e influência significativos. Suas mensagens serão atraentes e estarão cheias de promessas de paz, prosperidade e unidade. Muitos se voltarão para eles em busca de respostas, acreditando que estão seguindo a Deus quando, na verdade, estão se dirigindo para a perdição. Jesus advertiu em Mateus 24:24 que realizarão grandes sinais e maravilhas de tal forma que enganarão, sendo esse engano reforçado pela pressão social e pela necessidade humana de seguir o que está na moda. Atualmente, muitos preferem aceitar doutrinas diluídas, em vez de enfrentar a dura verdade do Evangelho. É crucial que, nesses tempos, os crentes fortaleçam seu discernimento e se mantenham firmes na verdade. A resistência à verdade será uma constante, e por isso é essencial que não apenas estudemos as Escrituras, mas também nos comprometamos a viver de acordo com elas, apoiando-nos na comunidade e fortalecendo nossa vida de oração. Embora os tempos sejam difíceis, aqueles que se mantiverem fiéis encontrarão esperança e propósito, e poderão ser faróis de luz em um mundo cada vez mais escuro. À medida que o futuro se desenrola, é nosso dever estar alertas e preparados, levando a mensagem de Cristo àqueles que ainda buscam a verdade em meio à confusão que nos cerca. A pergunta que surge é: quantos estão dispostos a comprometer sua fé em busca de aceitação e bem-estar temporal? Jesus nos advertiu: vigiem, que ninguém os engane. Mateus 24:4. Seu retorno será inconfundível, glorioso e visível para todos. Não dependerá de mensagens ocultas ou sinais secretos. Quantos estarão prontos para reconhecê-lo no momento em que chegar? Os tempos estarão marcados por caos, sofrimento e decepções sem precedentes para a humanidade. Haverá guerras, desastres naturais e perseguições que se intensificarão. Mas em meio a essa perspectiva sombria, a Bíblia revela uma esperança. A tribulação não é o fim, mas o prelúdio do retorno triunfante de Cristo. Jesus descreve sua segunda vinda em Mateus 24, 29 e 30, dizendo que imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão comovidos. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as nações verão seu retorno. Esse evento não será uma manifestação espiritual ou figurativa, nem um acontecimento escondido para alguns poucos. Jesus voltará de maneira visível e poderosa. Todas as nações o verão descer do céu. Para muitos será um tempo de arrependimento e terror. Aqueles que rejeitaram a verdade e seguiram o anticristo
enfrentarão a dura realidade de seus erros. Em Apocalipse 19, 11, 16, João descreve a visão do retorno de Cristo como um guerreiro montado em um cavalo branco, seguido pelos exércitos celestiais. Ele não virá como o servo sofredor que andou pelas ruas de Jerusalém, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, trazendo justiça e poder. Sua palavra absoluta destrói as forças do mal, pondo fim à era do domínio do anticristo e à rebelião da humanidade. Com seu retorno, a tribulação cessará, o sofrimento dos santos terminará e seus inimigos serão derrotados. A criação experimentará uma mudança radical, sendo liberada em um período de justiça e restauração que durará 1000 anos, como mencionado em Apocalipse 23. Este evento não apenas trará juízo àqueles que têm permanecido fiéis, mas marcará a história mais gloriosa de Jesus, que reunirá todos os seus escolhidos. A grande questão que se levanta é quem estará pronto para recebê-lo. Quantos terão permanecido firmes na fé em meio à perseguição e ao engano? A segunda vinda de Cristo não é um simples evento futuro, é um aviso e um chamado à fidelidade. Seu retorno não é nem uma teoria, nem uma metáfora. É uma certeza, proclamada desde tempos antigos e confirmada pelo próprio Jesus. Cada sinal que conhecemos aponta para um resultado inevitável. A segunda vinda marcará o fim da rebelião humana e o início do governo eterno de Deus. Uma pergunta fundamental que cada pessoa deve se fazer é: estou pronto? Jesus advertiu que seu retorno seria repentino, como o relâmpago que sai do leste e aparece no oeste. Mateus 24, 27. Não haverá tempo para arrependimentos de última hora ou segundas oportunidades quando ele voltar em glória. Estarão surpresos, imersos em suas vidas diárias, ignorando os sinais e resistindo à verdade. Ao longo da história, a humanidade tentou rejeitar a distorção do Evangelho, até ridicularizando e perseguindo aqueles que o pregam. Mas, no final, todo olho o verá e toda língua confessará. Filipenses 2:10. Para alguns, isso será a realização da esperança mais desejada. Para outros, o início de sua condenação. O chamado de Deus permanece aberto hoje. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, este é o momento. Não espere até que seja tarde demais. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho não é apenas informação, é um chamado à ação e à transformação. Não basta conhecer os sinais ou entender a profecia. O arrependimento genuíno e total em relação a Cristo é o único caminho para a vida eterna. Seu sangue nos purifica de todo o pecado. Se você sente o peso de seu pecado e o vazio de uma vida sem Deus, ore sinceramente do fundo do seu coração. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e preciso do seu perdão. Creio que morreste na cruz por mim e que ressuscitaste. Dê-me vida eterna hoje. Entrego minha vida. Arrependo-me dos meus pecados e te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e ajude-me a te seguir todos os dias. Amém. Se você fez esta oração sinceramente, hoje começa um novo início de vida em Cristo. Não olhe para trás. Busque-o em oração, leia a palavra de Deus e mantenha-se firme até seu retorno, porque ele voltará e sua recompensa irá com ele. Estas são as palavras finais deste poderoso mensagem. Tudo está preparado para o retorno do Cristo glorioso. Quanto mais perto estivermos desse dia, mais firmemente devemos permanecer em nossa fé. Permitir que o engano e a confusão nos desviem do caminho não é uma opção. Mantenhamos nosso olhar fixo na verdade e vivamos cada dia com a esperança e a fé de que Ele está retornando por nós. Amém. Este é um momento crucial em que cada indivíduo deve avaliar sua vida e sua relação com Deus. A realidade da segunda vinda de Cristo não deve apenas nos inspirar a manter nossa fé, mas também a agir com bravura em um mundo que frequentemente se opõe à verdade divina. É um chamado para sermos faróis de luz em meio à escuridão.
e uma convite para abraçar a missão de compartilhar a mensagem de esperança e redenção com outros. A história nos ensinou que, embora os tempos sejam difíceis, aqueles que permanecem firmes na fé encontrarão força e consolo em Cristo. A certeza de seu retorno deve nos motivar, não apenas a nos preparar, mas a compartilhar essa verdade com aqueles que nos rodeiam. À medida que enfrentamos desafios, lembremos que não estamos sozinhos. Deus nos equipou com sua palavra e seu Espírito para resistir e avançar. Portanto, enquanto nos adentramos no futuro, mantenhamos nossos corações e mentes abertos à guia divina. Sejamos ativos em nossa busca pela verdade, comprometidos com nossa fé e prontos para enfrentar qualquer prova que possa surgir, porque no final a vitória já foi assegurada por aquele que é o Rei dos Reis. Maranata, vem, Senhor Jesus.